introdutório. Posso falar? Tchau. Estavam na isometria, duas propriedades gerais. Vamos lutar. Então, nós somos um grupo autócrono, etc. Então, tá legal. Vamos ver o seguinte. Bom, tem uma coisinha que eu não vou insistir muito aqui, que são essas propriedades assim, dos vetores. Tem uma geometria do espaço de Minkowski que é feita em função da métrica. Por exemplo, nós definimos, né, 3 categorias de vetores. Né? Vetores tipo tempo. Essas são coisas que às vezes vocês já trazem nos cursos prévios. Né? Vetores tipo tempo, vetores nulos ou tipo luz, e vetores tipo espaço. Então, os vetores tipo tempo, eles têm produto escalar, V escalar V positivo, vetores nulos, né? Os vetores têm quadrado zero, e os vetores tipo espaço, né? São aqueles que, né, estão dentro do que a gente chama do cone de luz, né? Tem a estrutura de cone de luz. Eu não vou ficar repetindo isso aí, vocês sabem mais ou menos. Só algumas dicas aí que a gente vai precisar usar mais na frente. São as propriedades de ortogonalidade. Por exemplo, se V é um vetor tipo tempo, e ele é ortogonal a um certo vetor 1, V tipo tempo, e ele é ortogonal ao vetor 1, no espaço de Minkowski. Ortogonalidade no sentido do espaço de Minkowski. A pergunta é: quais são as características do vetor 1? Um vetor que seja ortogonal a um vetor tipo tempo, onde é que ele se localiza no cone de luz? Como é que ele está localizado no cone de luz? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode pensar o seguinte: esse produto escalar é o produto escalar feito no sentido da meta. É sempre assim: delta mi, v mi, igual a zero. E vamos adotar nós adotamos essa convenção. O vetor em forma contravariante, ele corresponde ao vetor euclidiano. E o vetor na forma covariante, devido à métrica, né, fazendo a transposição do espaço contra para o espaço covariante, ele mantém o sinal do tempo, mas muda o sinal do espaço. Só lembrar disso. Então, esse produto escalar aqui, né, pode ser escrito sempre desse modo: V0 vezes o zero menos V escalar. No setor espacial, o sinal vem menos por causa disso. Eu estou colocando aqui porque tem gente que não tem muita familiaridade com isso, não sei o que dá. Como a métrica é diagonal, só vai poder ser 0, 0 e I. Vai ficar 0, 0, V0, o 0 mais eta e J, vamos colocar assim: VI, o J. Só que no setor espacial a métrica é menos o delta de crômetro. E aí, esse delta de crômetro está me dando as duas coordenadas iguais, as duas componentes iguais. E aí a gente sabe que esse vetor em cima é o vetor euclidiano. Então isso aqui é V escalar U. Né? Porque se aparecesse alguma coisa assim, VI e I, esse cara aqui é o vetor euclidiano, mas esse cara aqui é menos o vetor euclidiano. Então essa grandeza aqui é menos V escalar U. E esse cara embaixo, eu subo ele para ficar contravariante, aí ele ganha um sinal menos. E é o objeto contravariante que corresponde ao vetor euclidiano, não o objeto covariante. Ou então, como estava assim, esse cara aqui é o vetor V mesmo, e esse cara aqui é menos o vetor euclidiano, é o covariante. Então, por isso que o sinal é menos. Estou só chamando a atenção disso para quem não está muito habituado. Bom, muito bem. Então, se esse vetor aqui, isso aqui é igual a zero, então nós temos que V0, o zero é igual a V escalar U. A ortogonalidade de um vetor qualquer a um vetor tipo tempo. Vamos tirar o módulo dessa relação. Módulo do lado esquerdo igual ao módulo do lado direito. Então, módulo de V0 vezes módulo de U0 igual a módulo de V escalar U. Na álgebra linear, a gente sabe que, né, desigualdade de Schwartz, que o módulo do produto escalar é menor ou igual ao módulo do primeiro
vezes o módulo do segundo por causa do cosseno que aparece no produto escalar. Esse vetor aqui é tipo tempo. Então nós vamos ter o seguinte, módulo de V0 sobre módulo de V, posso passar isso aqui para cá, vezes módulo de U0 é menor ou igual ao módulo de U. Então, como esse vetor aqui é tipo tempo, então eu tenho que V0 ao quadrado menos V ao quadrado é maior do que zero. Vetor é tipo tempo. Então, V0 ao quadrado é maior do que V2. Então, é claro que o módulo de V0 é maior do que o módulo de V. V0 pode ser maior do que o módulo de V, ou V0 pode ser menor do que menos o módulo de V. Mas em módulo de V0 é maior ou igual ao módulo de V. Esse cara aqui é maior do que esse. Então, eu posso passar isso aqui para cá. Vamos passar isso aqui para cá. Módulo de V sobre módulo de V0. Tá? Tirar isso aqui daqui. Então, esse objeto aqui, esse número aqui é menor do que 1. Esse cara aqui é maior do que esse. Então, voltando, talvez fosse melhor até eu colocar isso aqui mesmo. Tá? Módulo de V0 sobre módulo de V é melhor. Então, esse carinha aqui é maior do que 1. Maior do que 1. É maior ou igual? É maior do que 1. Então, esse cara aqui é necessário, esse cara, bom, se esse aqui for só maior, então isso aqui, essa relação, se esse cara aqui é maior do que 1, claro, esse aqui nunca vai poder ser uma igualdade, né? Esse cara aqui já é maior do que 1 de partida. Então, se olhar a relação entre esse vetor aqui e esse vetor aqui, o módulo, talvez fosse melhor colocar realmente o módulo de V aqui, porque isso aqui é um número menor do que 1. Assim, melhor. Então, a gente está vendo o seguinte, esse número aqui é menor do que 1. Então, como esse cara aqui é menor do que esse número aqui é menor do que 1, significa que esse carinha aqui domina sobre esse. Então, esse vetor V aqui, ele nunca vai poder, é o vetor U que eu estou procurando, né? Esse vetor U aqui, para ele ser tipo tempo, ele teria que satisfazer, ele teria que ter módulo de U 0 maior do que o módulo de U. Isso que caracterizaria um vetor tipo tempo. Só que esse número aqui é menor do que 1. Então, se esse número aqui é menor do que 1 e está multiplicando esse número, então esse número que está aqui é menor, esse que está aqui é menor do que o módulo de 1. Então, o módulo de 0 é menor do que o módulo de 1. Então, esse vetor necessariamente ele é um vetor tipo espaço. Então, se eu tenho um vetor qualquer que é ortogonal a um vetor tipo tempo, a única saída, a única possibilidade desse vetor é ele ser tipo espaço. Então, ele está fora do cone de luz. Então, dentro do cone de luz, eu não posso ter, se eu estou dentro do cone de luz, né? Eu tenho um vetor qualquer aqui, não existe nenhum vetor aqui dentro que seja ortogonal a ele. A única possibilidade é o vetor que está fora. Então, vetores tipo tempo só podem ser ortogonais a vetores tipo espaço. E aí, agora, a gente pode também colocar outras questões, né? Se, por exemplo, se esse vetor aqui for nulo, ele pode ser ortogonal ao quê? Então, vamos supor agora que o vetor V seja nulo, seja tipo luz. Então, de novo, V0, U0, vai precisar desses resultados mais daqui a pouco, então, tá, módulo de U, V0 é igual a V escalar. Então, de novo, tira o módulo dessa equação. Então, fica módulo de V0, módulo de U0, igual ao módulo de V. Então, vai ser menor ou igual ao módulo de V, módulo de U. Só que agora, o vetor V é tipo luz. Então, o módulo de V0 é igual ao módulo de V. Ele é tipo luz. Cancela. Então, esse cara aqui é menor ou igual a esse. Então, ou isso aqui pode ser igual, esse vetor pode ser tipo luz, ou então esse vetor é tipo espaço. Então, se vê um vetor tipo luz, aqui para U sobram as duas possibilidades, tipo espaço ou tipo luz. Então, um vetor tipo luz pode ser ortogonal a um vetor tipo luz. Na verdade, se um vetor é tipo luz, na verdade ele é ortogonal a ele mesmo. Isso aqui é zero, né? Então, quer dizer, ele é auto-ortogonal. Mas, de qualquer maneira, um vetor tipo, mesmo que ele não seja ele mesmo, eu posso ter um outro vetor tipo luz
que vai ser ortogonal a ele. Se eu pegar um vetor tipo espaço, vocês podem fazer a mesma coisa. Essa geometria, né, quer dizer, o fato dessa métrica define todas as relações entre os vetores que esse espaço tem. Então, lá na frente eu vou estudar as representações, isso vai. Esse é um caso simples, né, mas isso pode vir à tona. Muito bem, então vamos começar a ver melhor. Deixa eu apagar aqui. Pois não. O vetor do tipo luz é sempre ortogonal a si mesmo. Isso. Mas quaisquer dois vetores tipo luz são ortogonais entre si também? Ou poderia ser. Não, quaisquer dois vetores tipo luz, não, olha só. Se tiver dois vetores são tipo luz. Se eles são ortogonais, dois vetores de tipo luz são ortogonais. Vamos ver quais são as propriedades aqui. Se esse aqui é então eu teria que U0, V0 seria igual a UV. Então isso aqui seria menor ou igual a módulo de U vezes módulo de V. Né? Se esse cara aqui, então isso aqui é módulo, perdão. Então, se esse cara aqui é tipo luz, esse cara aqui é tipo luz. Mas isso aqui pode ser menor ou igual. Então não necessita. Agora, se esse cara aqui for tipo luz, então se esse cara aqui é tipo luz, então o único jeito é isso aqui, vamos dizer, ser igual. Né? Porque eu não teria. Então, se os dois vetores forem tipo luz, provavelmente o que vai acontecer. Vamos botar essa perguntinha aí, não é? Se fosse mais simples do que eu pensei, desculpa aí, Gabriel. Então, isso aqui, a gente tem essa relação. Se esses vetores, vamos tirar o módulo aqui. Então, eu tenho módulo de U0, módulo de V0, igual a módulo de U escalar V. Módulo de U escalar V é módulo de U, vou usar Schwarz para fazer o produto escalar módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Então, o cosseno do ângulo θ. Então, produto, né? Módulo do produto escalar. Então, se esse cara é tipo luz, o 0 é igual a 1. V0 é igual a V. Então, módulo do cosseno é igual a 1. Então, o cosseno é mais ou menos 1. Então, isso significa que se os dois vetores são tipo luz, as partes espaciais deles ou são paralelas ou antiparalelas. Mas aí você tem uma informação sobre as partes espaciais. Tá? Então, você poderia ter alguma coisa assim. O 0 U, seria esse vetor aqui, seria o vetor Mi, e o vetor VMI, ele tem V0, mas aí agora, esse V que está aqui deve ser um número vezes 1. Quer dizer, esse número aqui pode ser mais 1 ou menos 1. V vai ser mais ou menos 1. Esse aqui vai deixar essa relação para você, tá certo? Obrigado pela pergunta. Então, vamos fazer outra coisa agora? Deixa eu ver aqui. Bastante, está bastante, não pode jogar. Eu vou começar a olhar. Vamos dar uma olhadinha, mas vamos fazer o seguinte. Vamos começar a olhar aquela estrutura das isometrias. Que a gente precisa estudar, quer dizer, o nosso objeto de estudo agora, né? O objeto de estudo é o grupo de isometria. O grupo SO13, esse grupo aí que não está estudando. Muito bem. Tá? A característica dele é essa matriz aqui. Deixar essa relação lambda transposto, lambda igual a eta, determinante de lambda igual a 1. Então está trabalhando nessa condição também. Lambda 0, 0, maior ou igual a 1. As matrizes desse grupo têm que satisfazer a essas propriedades. Qual é a estrutura? Então, vou pensar qual é a estrutura. Porque isso aqui para nós é definir o grupo. Então, esse grupo, eu preciso saber quais são as representações, como é que os objetos se transformam covariantemente ou contravariantemente sobre esse grupo. Só para chamar a atenção aqui, só, nós vimos o seguinte. Vamos fazer uma observação antes. Que a gente já conhece, a gente já tinha visto o seguinte. Se um vetor V, né, se transforma num espaço com métrica com essa matriz de rotação, nós já tínhamos visto. O vetor que ao ser transformado, ele pega a matriz R-1 transposta e faz a rotação. A rotação feita no espaço dual é como R-1 transposta. Vamos olhar essa coisa agora no espaço uniforme. Nós temos o seguinte, o nosso vetor de posição, se a gente colocar o vetor na forma contravariante, como a gente fez, né?
o nosso padrão da transformação do grupo de isometria, do grupo de Lorentz, é esse que nós estamos representando em forma matricial, assim, vetor coluna, matriz lambda, vetor coluna, só que esse vetor coluna aqui está na forma contravariante, são as componentes aqui, xct, x, y, z, forma de coluna, né? Vamos passar para o espaço dual. Vamos pegar agora, essa relação aqui e multiplicar pela meta. Então, isso que está aqui é o vetor contravariante. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa relação, vamos multiplicar essa relação aqui por um eta, esse índice aqui está livre. Esse vetor é um vetor coluna, então vamos multiplicar por um eta kappa mi vezes x' mi. Estou fazendo aqui, ó. Eta kappa mi, x' mi, eta kappa mi, lambda mi, x'. Então, nós estamos simplesmente ainda pegando essa relação em forma contravariante, tá? Isso aqui. Vamos agora fazer o seguinte, vamos escrever esse objeto aqui sob forma covariante. Então, eu vou ter eta kappa mi, ou então eu posso fazer o seguinte, até antes de fazer isso, vamos deixar essa relação como está assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a transformação aqui. Esse objeto contravariante pode ser escrito assim, eta mi kappa, x' kappa. Então, lado direito. Estou simplesmente usando a relação de dualidade. O vetor contravariante a partir do vetor covariante. Vou manter o lado direito aqui, lambda mi. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Isso aqui, vou escrever esse vetor em forma contravariante. Eta mi kappa, eta mi lambda, eta mi kappa, eta mi lambda. X lambda. Então, estou botando tudo agora em forma covariante. Estou indo para o espaço covariante. Vamos multiplicar, eliminar esse cara daqui. Esse índice está saturado. O único jeito é, se essa matriz aqui é o inverso da métrica, eu posso multiplicar pela métrica original aqui, colocando, vamos botar aqui, esse índice aqui é saturado, vamos botar assim, eta lambda mi. Eu vou multiplicar por um eta lambda mi aqui, e vou multiplicar por um eta lambda mi. Então, eta lambda mi vezes a inversa dela é um delta de kappa lambda. Então, o lado esquerdo fica x'. E aqui ficou, então, eta lambda mi, eta mi kappa, x kappa. Então, essa relação aqui, vamos ver a nossa relação do lambda com o eta. A gente tem essa relação. Lambda transposto, eta, lambda, igual a eta. Essa relação é a nossa base. Então, está aqui. Nós temos. Vamos ver. Então, isso que está aqui para nós, ó, isso aqui é um eta, lambda. Vamos inverter essa relação colocando assim, eta, lambda, multiplicando a esquerda pelo inverso dessa matriz, né? Lambda transposto a menos 1, que é a lambda menos 1 transposto. Eu inverti essa relação, tirei isso aqui, joguei ele para lá. Então fica eta lambda igual a lambda menos 1. Essa relação aqui significa o seguinte, eta mi kappa. Essa matriz tem sempre essa estrutura, e essa matriz aqui tem sempre essa estrutura. Eta kappa lambda é igual a lambda a menos 1 transposto. Aqui é a mesma coisa. Mi lambda. Então isso aqui vai ficar mi kappa, eta kappa lambda. Vou aproveitar assim na maneira que eu vou ver se posso aproveitar eta kappa. Vou aproveitar então esse índice vou aproveitar para colocar nessa forma. Vamos chamar esse índice aqui de lambda. Então, estou escrevendo essa relação em forma de elementos de matriz. Eta tem os dois índices embaixo. Então, vamos chamar eta lambda mi. Está igual a lambda mi. E aqui, eta mi. Tenho essa relação, estou só aproveitando essa estrutura aqui. Quero aplicar aquela relação. Então, vou botar o eta lambda mi, lambda mi. Então, isso aqui tem índice lambda mi. Então, isso aqui é índice lambda
Mi. Então, estou fazendo isso aqui. Então, eu sei que eta lambda mi, eu posso escrever assim. Eta lambda mi, eu posso escrever como sendo lambda a menos 1 transposto, lambda kappa, eta kappa mi. Só usei essa relação aqui a partir dessa, que é a relação básica da nossa isometria. Trouxe isso para isso, e aqui simplesmente dei a estrutura de índice que eu conheço, tem que ser. Para aproveitar essa formação que já apareceu. E aí agora, essa matriz aqui, ela é simétrica. Então, a matriz pela sua inversa. Então isso aqui, ó, eu estou botando o índice demais, espera aí. Aqui já tem esse índice K, então não posso colocar esse índice K, porque aqui já tinha um índice K somado. E aí eu botei esse índice K aqui de intruso. Vamos chamar esse índice aqui de ρ. É melhor colocar aqui ρ, porque o K já está aqui. Aí vai confundir, vai ficar 4 capas, eu não sei qual capa é qual capa. Todo mundo se mistura. Então, já está reservado esse par de índices saturados aqui. Então, esse índice saturado vai botar aqui. Só por isso. E aí sim, eta ρni vezes eta ni kappa é a matriz covariante pela métrica na forma contravariante, que é a sua inversa. Então, isso aqui dá um delta de kappa ρ. Ni cancela, ni está aqui no lado, então estou somando, então você dá um delta de kappa ρ, é relação de inversa. Então, isso aqui dá um delta de kappa ρ. Então, isso aqui fica ρ. Então, a gente está mostrando uma coisa que a gente já sabia. Se eu for olhar a relação que dá a transformação no espaço covariante, a matriz que está fazendo a transformação não é o lambda, é o lambda a menos 1 transposto. A lambda a menos 1 transposto, mi, x. Então isso é importante. Guardar essa. Lembrar, ele está simplesmente reobtendo o que a gente já sabia. Se no espaço contravariante a transformação vai com lambda, o que a gente tinha feito era isso. E aí, a partir daqui, a gente impôs invariância do produto escalar, e aí a gente ganhou essa relação aqui que se desdobrou nessas aqui. E aí, automaticamente, se eu estiver fazendo a mesma transformação, mas só que na visão covariante, a matriz que vai aparecer aqui, ó, o erro comum, e aí esse cara me empolgou um pouco, foi isso. O estudante faz isso às vezes. O cara simplesmente identifica essa matriz. Isso está errado. Então é isso. A matriz que está fazendo não é a matriz lambda, é a matriz lambda menos 1. Tem um lambda, tem uma inversa. Quando eu vou para o espaço dual, tem uma inversão nisso. Então a matriz que vai aparecer aqui, como nós mostramos ali, é a matriz inversa transposta mi, x'. Claro, eu posso escrever isso assim. X' mi igual a lambda a menos 1. Mi. É isso aqui é isso. Estou só usando a propriedade de transposição. Então, isso aqui é idêntico a isso. Mas isso aqui não tem nada a ver com eu pegar essa relação e fazer isso. Abaixo aqui, levanto aqui e levanto aqui. Isso aqui é proibido. Porque a relação que tem, a minha matriz eta, ela se relaciona sempre com o lambda dessa forma. É isso que é o meu ponto de partida. Eu não posso fugir disso. Tá? Então, essa relação, então, só para a gente fixar bem isso, que isso é crucial para o nosso cálculo tensorial. Para lembrar que no espaço contravariante, as transformações, para qualquer vetor, as transformações de isometria são assim. E no espaço, na versão covariante, a mesma transformação é lida não com a matriz lambda, mas com a matriz lambda é menos 1, transposta, mi, veio. Certo? Essa relação aqui é parceira daquela relação que a gente tinha visto. V' igual a RV, V dual linha igual a R, a menos 1 transposto, V
virtual. Não estou fazendo nada de novo, a gente está simplesmente reescrevendo, revendo essa relação dos espaços uniformes. Tá? Muito bem. Então aí, derivar. Vamos lá. Se eu quiser derivar em relação a VI e Mi, então vamos lá, eu derivo em relação a VI e derivo VI em relação a VI e Mi. VI em relação a VI e Mi. Regra da cadeia. Certo? Vou só fazer isso aqui. Agora vamos lá. Quem é essa derivada aqui? Vou inverter essa relação. Essa relação aqui, ó, é V' Mi igual a lambda Mi, Mi, VI. Vamos inverter essa relação. Lambda a menos 1. Vamos colocar assim. Kappa Mi, V' Mi. Ó, lambda a menos 1 para poder inverter essa. Lambda a menos 1. Kappa Mi. Lambda Mi, VI. O que eu fiz? Só multipliquei ambos os dois lados dessa equação pelo inverso de lambda, para poder tirar ela daqui. Então, lambda menos 1, kappa mi, lambda menos 1, kappa mi, para poder comer, ó, fazer o produto matricial direitinho. Então, isso aqui vai me dar um delta de kappa mi. Então, desse lado direito eu vou ter v kappa. Então, o que a gente tem aqui, v kappa, é lambda menos 1, kappa mi, v' mi. Então, eu preciso derivar VI, então eu vou botar esses índices aqui nessa equação. Chama esse índice aqui de Mi. Chama esse índice de Mi. E chama esse índice de Mi, esse índice de Mi. Então, a derivada de VI em relação a VI a Mi é lambda menos 1 Mi, Mi. Isso aqui é lambda a menos 1 Mi, coluna Mi, derivada em relação a VI. Então, a gente já tem essa relação aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Nós temos que a derivada em relação a VI, ela é lambda a menos 1 Mi, derivada em relação a VI. Mas agora, eu posso usar a propriedade de transposição. Eu posso escrever esse objeto aqui como sendo lambda a menos 1 transposto Mi, derivada de Mi. Ó, essa lei de transformação aqui foi exatamente essa. Derivada desse objeto se transforma no espaço dual. Então, se eu estou derivando, já sabíamos disso também, se eu estou derivando em relação ao objeto contravariante, a operação derivação em relação ao objeto contravariante não está no espaço contravariante, está no espaço covariante. Porque quem define os objetos são as leis de transformação. Então, eu só vou poder dizer o objeto derivada, eu preciso ver como é que ele se transforma sob rotação para dizer qual é a característica dele. Eu não posso dizer, derivou em relação ao objeto contravariante, é contravariante. Por quê? Por associação de palavras só? Tem que mostrar isso. Quem define tudo é o grupo de rotação. Então, qualquer informação ou qualquer afirmação que vocês queiram fazer sobre o objeto, vejam como ele se transforma sob rotação e depois vocês podem dizer alguma coisa. Então, eu sei, esse objeto é contravariante? É. Então, ele se transforma assim. Esse objeto é covariante? É. Ele se transforma assim. A informação que está aqui é a mesma que está aqui. Só que esse cara fala uma língua, esse cara fala outra língua. Está batendo com aquelas dúvidas, né? Falta dizer que não. Aí eu vou derivar em relação ao objeto contravariante. Então, estou aqui. Mas a derivação em relação a esse objeto aqui me traz para cá. Aí eu vejo, essa operação de derivada é como se isso aqui, ó, fosse um vetor R' Mi igual a lambda a menos 1 transposto Mi, R, Mi. Então, essa operação, quer dizer, o momento, então, ou seja, se a coordenada está no espaço covariante, né, o momento, né, a coordenada x'mi está no espaço contravariante, o momento que é I, H cortado, d x'mi,
derivar em relação, isso aqui seria o quadro e o momento. Isso aqui, então, é um objeto. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é constante, isso aqui é contravariante, mas isso aqui é covariante. Então, eu tenho que definir o meu quadro e momento assim, índice embaixo. Não poderia fazer isso. Porque, se esse está em cima, esse objeto como um todo se transforma no espaço covariante. Então, esse lado direito ele tem que ter a noção de que ele está no espaço covariante. Então, o único jeito é definir isso tudo aqui como esse objeto. Então, o momento está no espaço dual da coordenada. Só para lembrar vocês isso. Então, isso aqui é importante. Isso aqui. Então, é por essa razão que o D'Alembertiano, que a gente falou na aula passada, é invariante. Se eu pegar esse objeto, 1 sobre C2 dt2, menos laplaciano, posso escrever esse objeto desse modo. Isso aqui é dmi, que é a mesma coisa que dmi, né? É só pensar, isso aqui é d0 mais di. Então, isso aqui é 1 sobre c dv2. Derivado, então, se 0 aqui em cima é a mesma coisa que o 0 embaixo. Esse i em cima é menos o i embaixo. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre C2, D2 vai ficar 1 sobre C2, D2, dt2. Menos, isso aqui é ddxi, ddxi. Mas isso aqui é o verdadeiro Laplaciano, é derivar em relação a x, a y e a z. Então, isso aqui é menos Laplaciano. Então, esse objeto aqui é o que a gente chama de D'Alembertiano. Ele pode ser escrito no espaço do hipótese desse modo, dmi, ou não. E aí, por que isso é um objeto invariante, não é nem covariante? Esse objeto é invariante. Ele é invariante sobre transformações de isometria. Por quê? Se eu fizer as transformações, então esse cara aqui, então eu teria isso aqui. Se eu fizer as transformações, eu vou ter esse objeto aqui. Esse objeto aqui está no espaço contravariante, covariante, né? Porque é esse cara aqui. Eu não fiz os cálculos aqui, agora quem quiser pode fazer o seguinte. Pega o objeto covariante. Então vamos fazer essa operação. O cara vai estudar a derivada em relação ao objeto covariante. Então vai, a regra da cadeia. Isso aqui vai ser a derivada do VI em relação ao VI vezes, né? Atuando na derivada em relação a VI. Aí inverte essa relação, faz exatamente o que eu fiz, inverte a relação, blá 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 blá. O cara no final do dia vai ganhar que isso aqui é lambda mi dv. Ou seja, sai exatamente como a coordenada, sai exatamente como essa. Então, a derivada em relação ao objeto covariante se transforma no espaço contravariante. É isso que a gente está dizendo aqui. Então, esse objeto aqui, o que significa, o primeiro termo, o que significa derivar em relação a x embaixo. Isso aqui é covariante, isso aqui é contravariante. Agora, isso aqui é covariante, então eu estou derivando em relação a alguma coisa contravariante. Isso está aqui. Mas agora eu já sei as propriedades de transformação. Esse cara aqui, por ser covariante, ou contravariante, perdão, ele se transforma assim. Lambda, mi, dni. Esse cara aqui é covariante. Então, esse cara aqui se transforma em lambda a menos mi transposto mi kappa dk. Agora, eu pego essa relação aqui, vou juntar. Então, eu tenho esse objeto, lambda. Posso botar isso aqui na frente? Isso aqui são derivadas, essas matrizes aqui são constantes, né? São matrizes que não dependem das coordenadas do espaço. Essa derivada só vai atuar aqui direto. Então, eu posso trazer esse objeto para cá, é lambda menos 1 transposto mi kappa. Lambda mi dni dk. Agora, tiro o transposto daqui e troca linha com coluna. Ganhei a relação de inversão. A inversa vezes a matriz correspondente. Isso dá um delta de kappa ali. Então, isso aqui me dá delta de kappa ali. Delta de kappa ali fica dni. Só que, claro, isso aqui é saturado, mi é a mesma coisa que mi. Então, esse objeto aí, vou pegar isso aqui transformado. Então,
fazendo uma transformação normal, isometria geral, esse objeto aqui não muda. Isso aqui é um verdadeiro invariante, ou seja, é um escalar. Não é uma grandeza no sentido. Pois é um caso muito particular de covariância. Agora estamos falando de outro tipo de covariância. O que é um objeto covariante? É um objeto que tem uma propriedade bem definida sobre rotação. Esse objeto aqui fica invariante, ele não muda sobre rotação. Então ele é um verdadeiro invariante no grupo de isometria. Ao passo que esse objeto aqui não é invariante, ele muda. Ele muda contravariantemente, esse objeto aqui muda covariantemente. Vou passar só rapidinho isso aqui. Se nós, por exemplo, pegarmos a derivada espacial, as derivadas espaciais de um vetor veni, que eventualmente dependa das coordenadas, como é que é a lei de transformação desse objeto? Se eu fizer uma transformação de isometria, então eu vou ter um d'mi, d'mi. E aí, vamos pelas leis, né? Então esse cara aqui, a transformação dele é contra, que é covariante. Então, isso aqui é lambda menos 1, transposto, mi, k, dk. Esse cara aqui é contravariante. Então isso aqui é lambda, mi lambda, sei lá. Então esse objeto aqui, ele é d'linha. A lei de transformação dele sobre isometrias é isso aqui. Lambda, menos 1 transposto mi kappa, lambda, mi lambda, d kappa. Então, ele tem uma propriedade bem definida. Ele tem essa matriz no espaço covariante e essa matriz no espaço contravariante. Então, esse objeto aqui se transforma como um tensor de rank 2, com dois índices. Um índice covariante e um índice contravariante. É como se ele fosse esse objeto aqui. Ele tem essas características de transformação. Ele se fecha nessa representação. Quantas componentes nós temos aqui? 16. 4 índices aqui, 4 possibilidades aqui, 4 aqui. Eu posso ter T00, T0I, TI0, TIJ. Então, 1, 3, 4. 4 e 3, 7. 7 aqui são 3 vezes 3, 9. 7 com 9, 16. Então, 16 componentes. Então, esse. Então, agora, a gente precisa saber como é que esses objetos individualmente se transformam frente às isometrias. A gente vê a mistura, né, que a covariância traz. Então, derivar objetos com propriedades de covariância ou de contravariância vai me dar novos objetos com propriedades mistas, né? Então é isso aí, e a gente vê por isso, por conta disso, que, por exemplo, esse que a gente definiu na aula passada, por exemplo, o gradiente de um escalar no espaço de Minkowski, né? Transformação dele sendo um escalar, quer dizer, o escalar não muda. Então isso aqui é lambda a menos 1 transposto mi k a dk. O escalar é o mesmo. Então esse objeto, no final de tudo, se transforma como um objeto covariante. Então, o gradiente de um escalar, esse gradiente de um escalar, se comporta como um quadrivetor covariante. Esse gradiente de escalar se transforma como um quadrivetor contravariante, que vai aparecer a matriz. Então, só para fixar as propriedades, eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem para a próxima aula, que é a seguinte. Suponhamos que eu tenha esse objeto na carta. A tarefa é a seguinte. Suponhamos que eu tenho um objeto dessas propriedades. Um tensor, objeto de 3 índices. P, Mi, K. Esse objeto tem a seguinte propriedade. Ele é antissimétrico desses dois primeiros índices. Isso aqui é menos P, Mi, K. K é geral, não tem nenhuma propriedade sobre K, mas ele é antissimétrico dos dois primeiros índices. Então, pergunta é quantas componentes independentes esse tensor tem, né?
A segunda tarefa seria, vamos tomar o traço desse tensor, como nós já aprendemos. Tomar traço tem que multiplicar pela média. Vou pegar eta, por exemplo, mi capa, e multiplicar por esse objeto aqui, mi capa. Então, a pergunta é, como fica a transformação deste objeto, deste novo, objeto sobre isometria. E depois a outra propriedade seria a seguinte, a última assim. Suponhamos que esse objeto T mini K, como está, eu vou tomar, quer dizer, tem a seguinte estrutura, esse objeto T mini K tem a seguinte, tem a composição abaixo. T 0, 1, 0 é igual a alfa. T 1, 2, 3 é igual a beta. T 0 é igual a gama. Então tem esses três objetos. Todas as outras demais componentes são. Obviamente, claro, quando eu digo de mais concorrente, independente, T1, 0. 0. Aqui. Isso aqui é antissimétrico. Então, se eu trocar 1 com 0 aqui, isso troca de sinal. Então, isso aqui é menos alfa. Esse objeto aqui não é 0. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu trocar 1 com 2, esse cara troca de sinal. Pela minha propriedade desse objeto. Ele nasceu assim, é nata essa propriedade. Então, T2, 1, 3 é menos 0. E aqui, T3, 2, 0 é menos gama. Então, quer dizer, todas as demais componentes são 0. Só não são 0 essas componentes. Então a pergunta é, se eu fizer uma transformação de isometria dada por uma matriz lambda que tenha as seguintes propriedades, vamos supor, eu vou dar essa isometria aqui, depois eu faço uma transformação lambda que tem a seguinte propriedade, vou chamar assim de A B 0, 0. E A 0. Vou botar C, não esquecer a velocidade da luz. Para não dar confusão, vou botar aqui essa matriz aqui. Vou botar aqui isso aqui. Sinal Paulo desse tipo aqui. 0. 0. Zeta 1, 0, 0, 5, 0. Então, qual que eu faço uma isometria? Dada por esse lado. E aí a pergunta é, sobre essa transformação de isometria, quem são as componentes? Como ficam as componentes T' e então, eu queria que eu conheço aquilo, eu sei que eu estou, é como se eu estou num referencial, num sistema de referência, esse objeto aqui tem essas componentes. É como se eu estou num referencial de repouso.
da partícula. Então, a partícula tem velocidade zero, mas ela não tem energia zero, ela tem energia de repouso. Então, um referencial especial, onde as componentes desse tensor são essas aqui. Aí eu vou fazer uma transformação de isometria, ou seja, vou para um outro referencial. Não vou mudar a métrica, mas vou mudar drasticamente as componentes desse tensor. Então, a pergunta é, como esse tensor vai ser lido a partir dessa transformação de isometria? Quais são as transformações, as componentes dele que vão surgir a partir dessa? Tem várias componentes zero. Quando eu fizer a transformação, muitas componentes vão deixar de ser zero, mas vão ser dadas em função daquela. Então, eu queria que vocês vissem isso. Então, isso aí é importante também para a gente poder ver propriedades de transformação desses objetos. Essa é a primeira tarefa. E a segunda e última tarefa é essa. Vamos dar uma equação aqui, tem a seguinte equação, e vocês vão trabalhar as propriedades de covariância dessa equação. Essa equação tem a seguinte característica. É um tensor aqui, um tensor T, I, kappa, lambda, lambda, mi. Essa derivada de sigma de um objeto T pequeno T. Uma equação desse tipo. Então, vamos ver, vocês vão estudar as propriedades de covariância dessa equação e vão localizar essa equação em uma certa representação. Quer dizer, qual é a característica, como essa equação, quer dizer, ela não é invariante, mas ela é uma equação covariante. Então, vou botar aqui as propriedades de covariância das seguintes. Vou dar uma outra equação que não seja covariante, só para ficar bem marcado para vocês. Vou pegar essa equação aqui, vou pegar um N, alfa, beta, gama,